Corpos sutis. O que é um corpo sutil? Corpos sutis são os chakras. E o que são os chakras? Em sânscrito, a palavra chakra significa roda. São centros de energia sutil que recebem e emanam ondas de energia. Neste curso, nós vamos falar sobre os 7 principais chakras que estão localizados ao longo da coluna vertebral. Os seus centros, os centros desses chakras, controlam o fluxo de energia sutil de toda a área do corpo. As radiações que eles emitem vão criar padrões energéticos ao redor dele. Cada padrão gera um fluxo específico de pensamento, um estado mental característico, você tendo consciência disso ou não. Todas as nossas emanações são geradas por emanações vibracionais desses chakras, emoções de amor, de raiva, de medo, de tristeza. E, através de um balanceamento, as perturbações mentais e as suas emoções podem ser permanentemente curadas. O nosso corpo físico é a camada mais densa de uma rede multidimensional de corpos. Todos esses corpos coexistem no mesmo espaço, como as várias faixas de rádio, de TV, de Wi-Fi, que estão dentro desta sala, por exemplo, mas não interferem entre si, uma vez que estão vibrando em diferentes frequências. O corpo físico é denominado no yoga de Annamaya Kosha, que significa feito de alimento. Os nossos chakras são transformadores de consciência e energia. Eles vão decompor do mais elevado para o mais denso. As frequências vibracionais mais sutis entram em nosso ser pelo chakra da coroa e são progressivamente transmitidas como cascatas aos chakras mais inferiores, suprindo assim os planos mais baixos da nossa consciência. Mais para frente, nós vamos falar sobre o cérebro trino e os chakras mais inferiores, e vocês vão entender melhor o que significa isso. Mas, por enquanto, saber que o yoga é mais que contorcionismo físico, e sim despertar de consciência através da conexão deste sutil. Assim como o corpo físico tem veias, artérias, músculos, ele possui também uma rede de canais de energia sutil, que chamamos de nadis. Nadis, em sânscrito, significa rios. Através destes nadis, estima-se cerca de 72 mil canais em nossos corpos. Os chakras controlam os plexos, os nervos, as glândulas endócrinas e órgãos situados nas respectivas regiões. Quero falar para vocês dos 3 principais nadis: Pingala, Ida e Sushumna. Pingala corresponde ao lado direito do corpo, quente, seco. É o ciclo do despertar, representado pelo sol na cor vermelha, é masculino. Ida corresponde ao sistema nervoso parasimpático. É o lado esquerdo do corpo, representa o ciclo do sono, a lua na cor azul, frio e úmido e feminino. Sushumna é o sistema nervoso autônomo, canal central da coluna. Seu nome significa a mais graciosa. A origem de Pingala e Ida é o primeiro chakra, que é a raiz de todas as nadis. De lá, elas se alternam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, serpenteando em torno dos chakras. A Kundalini, as serpentes, representam essa imagem. Kundalini é aquela que mantém todos os seres no mundo através da inspiração e expiração. Elas vão alcançar o centro entre as sobrancelhas, o Ajna Chakra, e entram em Sushumna, o canal central. Sushumna é o único que chega ao Sahasrara Chakra, ao chakra da coroa. Lá elas fazem um nó, entrelaçando os 3. Algumas pessoas têm Ida mais ativa, outras Pingala. Um dos objetivos da prática é equilibrar essas 2 serpentes, para que a pessoa se centre em Sushumna, o que se expressa através de clareza mental, harmonia, lucidez, percepção da unidade da vida. Quando pratico asanas, posturas de yoga, eu equilibro estas energias.
Quando pratico pranayama, respiração, eu potencializo o asana e elimino os bloqueios destes canais. Chamamos no yoga o bloqueio desses canais de granthis, que significam nós. Você pode trazer a imagem de um rio em direção ao mar. E neste rio há troncos, pedras que vão atrapalhar, obstruir a circulação deste rio. Essas pedras, esses troncos, são as nossas sombras, o nosso ego, as expressões desses vritis. Infelizmente, despercebemos esses corpos sutis, enxergando apenas o corpo físico como eu. Porém, já temos tecnologias, como fotografia Kirlian, tornando visível este invisível. A fotografia Kirlian foi descoberta acidentalmente por Simeon Kirlian. O método consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica, submetida a campos elétricos de alta voltagem, alta frequência, porém baixa intensidade de corrente. O resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, um halo luminoso em torno dos objetos, seja quais forem. Infelizmente, os chakras ainda são relacionados com o domínio do misticismo esotérico. Porém, já tem algum tempo que eles estão na ciência concreta. A doutora Valerie Hunt, da UCLA, explorou os chakras com eletrodos eletromiográficos, que é um aparato sensível, medindo a atividade elétrica dos músculos e também detectando o campo de energia elétrica humana. A faixa elétrica normal do corpo é em torno de 250 ciclos por segundo, mas eletromiogramas aferidos nas áreas dos chakras detectaram oscilações sinusoidais elétricas extremamente altas, mais elevadas do que qualquer outra previamente registrada na literatura científica. O campo bioelétrico irradiado dos chakras dos médiuns, curandeiros, pessoas espiritualmente desenvolvidas chega a 1.600 ciclos por segundo. Os chakras são trazidos como flores de lótus pelos antigos sábios. E cada pétala desta flor emana um padrão específico de energia psíquica, um vórtice de pensamento denominado Vritti, criando um estado emocional específico. Vritti, em sânscrito, significa existir. Os vórtices psíquicos são a mente. A mente existe na medida que os vrittis existem. Descartes disse: penso, logo existo. Infelizmente, a filosofia ocidental tem um vocabulário empobrecido para expressar fenômenos psíquicos e espirituais, fazendo com que muitos filósofos confundam mente com alma. Talvez porque jamais experimentaram por si mesmos, eles estejam inconscientes de que é só quando a mente cessa de existir que a alma brilha em sua própria fulgência. Os sábios do Oriente dizem: quando paro de pensar, então realmente sou. Yogatita Vritti Nirodha. Quando todos os meus vrittis estão suspensos, eu me fundo num estado de infinita consciência e paz. O dicionário Oxford descreve que uma emoção é uma agitação da mente. Um vórtice de agitação psíquica, para ser mais exato, no subcentro de um chakra em particular. Quando o vritti é ativado, ele salta como uma mola fora do lugar. O chakra torna-se desequilibrado. Esse padrão vibracional vai fluir através das nadis, dos rios, perturbando o corpo mental como um todo. O processo de desenvolvimento mental é um gradual processo de controle um a um de todos esses vrittis dos subcentros dos chakras. Gradualmente, nos tornamos mestres e não escravos das nossas expressões emocionais, até que finalmente somos capazes de transcender a todos. Por executar asanas regularmente, nós, seres humanos, podemos controlar as propensidades ligadas a cada chakra e, assim, seus pensamentos, que surgem nas glândulas e subglândulas. Todas as asanas têm um efeito de pressão ou despressurização sobre as glândulas e subglândulas, ou seja, vão estimular, inibir a secreção correspondente ao chakra, causando super ou subexcreção do hormônio correspondente, que por sua vez ativa uma determinada resposta emocional e física. Então, o que ativa as glândulas endócrinas
fazendo com que vão produzir ou inibir a produção de seus respectivos hormônios, são os subcentros dos chakras. Os mestres tântricos desenvolveram um vasto compêndio de técnicas, posturas de yoga, respiração, pranayamas, som, mantras, visualização através de meditações, concentração, dieta, uso de água, massagem, cristais, roupas e o do ambiente para controlar os subcentros desses chakras. Como, por exemplo, o uso de algodão puro, da seda, para a fabricação de suas roupas. Quanto menos sintético o item é, mais prana ele tem, melhor frequência. Prana, em sânscrito, significa vida, energia vital. Pela harmonização das vibrações perturbadas do chakra, equilibrando a secreção hormonal da glândula endócrina, essas práticas vão nos ajudar a ganhar controle sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas. Despertando o nosso sistema endócrino, despertamos a mente, de desconcentrada para consciente. Num fascinante livro denominado Gland's Regulating Personality, o endocrinologista Louis Berman descreve o potencial que repousa em nós e a tarefa que nos é apresentada. Abre aspas. A personalidade humana é um complexo corpo-mente, dominada pelas secreções endócrinas internas. Essas secreções controlam a natureza humana, e quem controlá-las, controla essa natureza. Cada aspecto da atividade humana, do despertar ao dormir, alimentar-se, trabalhar, ócio, luta, brincar, entristecer-se, cada sombra de emoção e nuance de humor são episódios endócrinos, regulados pelas leis que agora estamos começando a vislumbrar. O Tantra define a mente como um somatório dos vrits, dos vórtices mentais. Ele é um processador, onde é armazenado, recebido, emitido todas as infinitas possibilidades holográficas. O pensamento é a forma de expressar o nível da consciência. É um resultado, um produto da mente. A emoção é a expressão do pensamento, usando os 5 sentidos e o corpo físico. Pode também ser um instinto. E a alma é a essência de cada um, a individualidade. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia humana, especificamente do sistema endócrino, que regula as mais variadas funções do organismo. Começamos com os aminoácidos, que podem ser definidos como moléculas orgânicas constituídas de elementos químicos, como carbono, hidrogênio. Aminoácidos são unidades formadoras de proteínas. Podem ser classificados em 2 grupos: aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos são chamados de essenciais porque devem ser obtidos a partir de alimento. E os não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar. Um dado curioso a respeito dos aminoácidos essenciais é que todos eles podem ser conseguidos por meio da ingestão de um prato muito famoso entre nós brasileiros: arroz com feijão. O feijão é um alimento que possui todos os aminoácidos essenciais, porém, apresenta uma quantidade limitada de metionina e cisteína. O arroz, por sua vez, é rico em metionina e cisteína. Deste modo, a combinação torna-se perfeita. Os aminoácidos conectam-se formando moléculas maiores, mais complexas, os peptídeos. Quando mais de 20 aminoácidos se conectam, nós temos os polipeptídeos. Por exemplo, a insulina, que tem 21 aminoácidos, produzida lá no pâncreas, que é responsável pelo metabolismo da glicose. Os peptídeos são fabricados no hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central. Mas e o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central compreende-se pelo encéfalo, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinhal. O crânio e a coluna vão proteger esse sistema. O hipotálamo é uma estrutura bem pequena, pesa apenas 4 gramas, e de tamanha importância é protegida por um osso, lá dentro da nossa cachola. É responsável pela homeostasia, tipo um termostato. Regula a temperatura do corpo em aproximadamente 37 graus, vai te fazer tremer de frio, eliminar calor através de suor, regular o seu sono, a glicose, o sistema nervoso simpático e parasimpático,
além de regular o teu comportamento. Ele é a conexão do mundo externo através dos seus órgãos do sentido, como a visão, audição, tato, paladar, com o teu mundo interno. Ele vai te motivar, por exemplo, a buscar meios para se aquecer, se você tiver frio. Ele se conecta, então, com a glândula hipófise, que é do sistema endócrino, também chamada de glândula pituitária ou glândula mestra. São uma fábrica. A ligação vai fazer a regulação neuroendócrina. Eles vão sintetizar, secretar, liberar hormônios. Hipotálamo e hipófise se conectam através de neurônios. Os polipeptídeos são chamados de neurotransmissores, pois são eles que fazem essa comunicação química entre os neurônios. Eles vão combinar o estado emocional que estamos vivendo no cotidiano, ou seja, tem uma química para a raiva, para a tristeza, para a vitimização, para a luxúria. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. E quando isso acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente juntar o peptídeo correspondente, soltando pela glândula pituitária na corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, ele acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula tem um receptor na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores em sua superfície, abrindo caminho para o mundo externo. E quando um peptídeo chega, ele literalmente funciona como uma chave fechadura. Encosta no receptor, se encaixa como se fosse uma campainha, mandando sinal para a célula. A neurocientista e farmacologista Candace Pert publicou artigos científicos sobre peptídeos, receptores e o papel desses neuropeptídeos no sistema imunológico. Descobriu o local celular onde os analgésicos do corpo, as endorfinas, se ligam às células. Em seu livro Moléculas da Emoção, ela integra a ciência em que foi pioneira com a medicina holística. Ela diz: esses receptores põem para fora suas pequenas antenas, recebem o que está vindo. Uma vez que esse processo de ligação ocorre, o receptor se contorce e muda de tal modo que as coisas começam a acontecer. O cérebro percebe isso como emoção. Quando nos sentimos abandonados, literalmente, cada célula do nosso corpo está sendo tocada pelo neurotransmissor da tristeza. Nosso fígado está triste, nosso estômago está triste, nossa pele está triste. Os cientistas têm isolado em torno de 50 tipos de neuropeptídeos, se conectando com 50 tipos de receptores. E de que forma o neuropeptídeo exato se acopla ao receptor correto para produzir as emoções apropriadas? O que causa a transmutação dessas moléculas retorcendo em emoções? Nós ainda não sabemos exatamente o que está acontecendo, porque existe claramente uma outra forma de energia que nós ainda não compreendemos. Acredito que há muitos fenômenos para os quais não posso dar explicação sem entrar no conceito de energia. Como cientista, acredito que nós vamos compreender tudo um dia, mas essa compreensão irá requerer trazer para o cenário aquele domínio espírito e alma que Descartes chutou para fora do pensamento científico ocidental. Fecha aspas. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz diferentes aminoácidos juntos para formular a sua estrutura física. Agora, aprendemos na escola que o mundo é cheio dessas coisas, de átomos, de massa, de matéria. Os átomos fazem as moléculas as matérias. Todas as coisas são feitas a partir disso. O que a escola não te ensinou é que os átomos, na verdade, são quase vazios. Por exemplo, se nós pegarmos uma bola de futebol para representar o núcleo de um átomo, o elétron que circula esse núcleo mais próximo estaria a 32 quilômetros de distância daqui. E tudo que está no meio disso está vazio. O universo é quase vazio.
Agora sim, vórtices mentais vibrando. Vórtices de matéria subatômica contorcendo moléculas de peptídeos. Aqui está a inapreensível ligação do corpo físico, da mente, do corpo sutil que estamos procurando. Aqui começa o estudo dos nossos chakras. Há muito tempo, na mais absoluta imobilidade das grutas dos Himalaias, cobertos de neve, os yogis, em profunda meditação, retiravam as suas mentes do ruído externo e focavam em sons internos. Por séculos de prática assídua, gerações e gerações de mestres tântricos foram capazes de detectar as frequências específicas emanadas de cada subcentro desses chakras. Cada chakra ressoa numa frequência em particular de energia, vibrando numa cor e num som sutil, que nós chamamos de Bija Mantras, estes sons. Existem 49 Bijas, sons das pétalas dos chakras. Estes sons são cadências vibracionais do núcleo do nosso ser, tornando-se as 49 letras do alfabeto sânscrito. Portanto, a linguagem mais antiga do mundo, entoar mantra é também ressoar no nível mais profundo da vida. Através dos mantras, você equilibra a ressonância, a frequência dos vrits, dos subcentros dos seus chakras. Todas as informações que eu falei aqui estarão no link no final da descrição deste vídeo. E para encerrar, eu quero falar para vocês de um nome, Christopher Hughes. Descrito como o pai da espirulina, por popularizar esta cianobactéria como um suplemento alimentar, escreveu vários livros sobre consciência, meditação, yoga, evolução espiritual, governo. Publicou o livro Evolução Nuclear, Descoberta do Corpo Arco-Íris. E com isso, difundiu-se as cores dos chakras, associando as cores do arco-íris, que está na capa do livro dele. Porém, neste curso, vocês vão ver divergências, uma vez que abordamos os chakras e suas cores de acordo com o Tantra Yoga. Muito bem, gratidão por me assistir até aqui. Fica o convite para adentrarmos a todos os chakras, um a partir de agora. Namastê, gratidão. Encerramos com o mantra. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Loka
Toki no Bhavantu. Que todos os seres sejam livres, felizes. Que todos os nossos pensamentos, palavras, ações contribuam de alguma forma para que a felicidade e a liberdade de todos aconteça. Namastê. Gratidão.